Neste último domingo, o Código de Defesa do Consumidor completou 33 anos. Criado no governo do ex-presidente Fernando Collor, quando a moeda do país ainda era o cruzeiro, ele se tornou um ajudante da sociedade, um defensor e instrumento legal mais avançado nas relações de consumo e na proteção dos direitos dos consumidores. E para falar mais detalhes sobre isso, eu chamo a repórter Maíra Guedes, porque ela traz informações para a gente, né, Maíra? Isso, Neila. A gente traz informações, um serviço, na verdade, orientação até para a população, né? Porque aqui é possível, inclusive, acionar a Defensoria Pública. Existe um núcleo de assistência jurídica de defesa do consumidor que pode ser acionado. De janeiro a agosto desse ano foram feitos 4.696 atendimentos nesse sentido, que dá uma média aí de 587 atendimentos no mês. E isso também representa um aumento de 35% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Ou seja, as pessoas estão recorrendo aos seus direitos, estão recorrendo ao Código de Defesa do Consumidor, e é justamente sobre esses assuntos, sobre esse levantamento que a gente agora vai conversar com o Dr. Antônio Carlos Sintra, ele que é defensor público e também chefe do Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa do Consumidor da Defensoria. Dr. Antônio, obrigada pela participação. Quando a gente fala desse aumento de 35%, a gente pode associar aí de que as pessoas estão mais conscientes de que elas podem recorrer ao Código de Defesa? É sempre difícil mensurar qual é a razão disso tudo. É certo que há outros fatores, eu certamente citaria muitos golpes digitais que as pessoas hoje precisam cuidar. Também um nível de consciência, de procura e talvez algo represado da pandemia também. Isso a gente precisa checar ainda. A gente fala do código, ele na verdade, um compilado aí de leis que vem justamente para garantir esse direito do consumidor. O código é um conjunto de diretrizes, há uma série de outras regulamentações, especial das agências reguladoras, leis específicas que tratam do direito do consumidor. Mas o grande mérito do Código de Defesa do Consumidor é reequiparar uma relação completamente desequilibrada. O que nós temos de um lado é um consumidor que comprou uma viagem dos seus sonhos, uma geladeira que talvez economizou muito para conseguir, uma negociação de dívidas em que ele está lá desesperado, e nessa situação, como do outro lado nós temos um fornecedor que para ele é só mais uma relação, é muito fácil acontecer de haver um desequilíbrio e o consumidor acabar aceitando qualquer coisa. O que o código permite são diretrizes para que, de novo, essa relação possa se reequilibrar, possa dar força para o consumidor, possa fazer com que aquele que é mais fraco, que é vulnerável, possa ser empoderado nisso tudo. E aí essas outras regulamentações vão dar os detalhes de cada situação. E aí a Defensoria está aí justamente para poder ajudar essa população que, por exemplo, às vezes não tem condições de arcar com um advogado? Sim, a Defensoria Pública conta com um núcleo especializado, eu particularmente estou ali há 19 anos, é um núcleo que conhece a situação, que conhece os fornecedores, que tem os seus contatos, que tem as suas formas de resolver, não só judicialmente, mas extrajudicialmente. Nós estamos disponíveis à população, funcionamos ali no início da Asa Norte, abaixo do Liberty Mall. E na parte da tarde, quem quiser nos procurar, nós estamos ali para prestar assessoria e também para algum serviço jurídico do ponto de vista processual que seja necessário. Agora, existem alguns setores, alguns segmentos que realmente têm uma quantidade maior de reclamações quando a gente fala dessa questão, dessa relação de consumidor com fornecedor? Sem dúvida. Hoje o nosso maior ponto de reclamação são as dívidas de servidores públicos com BRB. Essa é a grande procura, esse é o grande problema. Infelizmente é um problema que deveria ser uma solução. O BRB deveria ser um banco social, mas é um banco que tem causado muito problema aqui. Afora isso, muitos golpes digitais ultimamente, são situações que as pessoas precisam estar atentas, em especial com ligações que recebem de bancos, dando dados, convidando a fazer empréstimos. Isso é uma situação que tem crescido muito, muito, muito. Além disso, problemas de água e de energia sempre foram comuns, as pessoas têm água e luz, todo mundo tem. Problemas de imóveis, problemas com faculdade, essas coisas nunca vão deixar de existir. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelas informações, viu? Neila, é isso, a gente volta com você.
Agradeço ao nosso entrevistado e lembrando que o Código de Defesa do Consumidor ele só se solidificou e só fica mais forte porque você, consumidor, vai lá e acessa esse serviço que é um direito seu, é um direito meu. Isso é cidadania, a gente precisa fortalecer usando o serviço que a gente tem.